Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa tardezinha com Jesus, mais uma vez aqui no canal. Vamos continuar com o estudo do livro de Marcos, agora capítulo 6, versículos 30 ao 34, que diz: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui vemos a seguinte situação. Jesus, ele tinha acabado de receber a notícia, da morte de João Batista. Nesse livro de Marcos não fica tão claro isso, mas lá em Mateus 14, 13, a gente vê, na mesma parte da primeira multiplicação dos pães, logo no início, aí tem dizendo: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé das cidades. Ou seja, ouvindo isto, o que os discípulos, a notícia de João Batista que é dita anteriormente. Então, o que acontece aqui? Jesus, ele queria, viver ali o luto. Ele estava em forma de carne, carne e osso como nós. Então ele queria se apartar para poder orar, vivenciar ali o luto, chorar, a morte de João Batista, seu primo também, não só o propagador do evangelho, o que abriu o caminho para Jesus, mas só que também um grande homem de Deus, o primo dele, enfim. Então ali a gente vê que ele queria se apartar, E depois a gente vai ver a confirmação disso quando depois da multiplicação, lá na frente, no versículo 46, ele vai dizer: Tendo despedido, foi ao monte a orar. Jesus já tinha o hábito de orar sempre, ele orava o tempo todo, em comunhão com o Senhor e tal. Mas também tem esses momentos específicos em que é extremamente necessário orar. Orar sempre é necessário, tá, gente? Orar sem cessar. Mas tem esses momentos que essa tristeza, que esse sofrimento, principalmente do luto, tem que ser lançado diante de Deus. E Jesus também, ali na forma carnal, ele precisava fazer isso. Só que Jesus, ele não tinha paz, A multidão, vendo-o partir, se antecipou, chegou no lugar primeiro que Jesus e os discípulos. Só que Jesus, vendo, aquela grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes, Ou seja, Jesus, ele estava um momento triste, querendo ficar recluso, falar com Deus. Só que a obra, o amor que ele tinha ao próximo veio em primeiro lugar. Não é só a obra, não é cumprir a obra de qualquer jeito, é a motivação do coração, Em outro versículo vai dizer que ele, movido de íntima compaixão, ou seja, do íntimo, do profundo. Então, ou seja, Jesus, ele ficou ali tomado de um amor, assim, por aquelas pessoas que ele esqueceu de si mesmo, E é assim também nós, como imitadores de Cristo, temos que esquecer de nós mesmos quando a gente estiver fazendo a obra, quando a gente estiver servindo ao Senhor. Esse amor ao próximo, A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele ali, ele não, por que eu vou me isolar, viver o luto agora, sendo que tem uma multidão precisando de mim, Ele era abnegado, ele esquecia dele mesmo, em prol do outro. Então, assim é o nosso chamado, A gente tem que ser chamado a agir dessa forma, embora seja difícil, A gente queira viver mais o nosso eu, nossa carne, somente situações assim de luto que dói mesmo e tal. Imagine, você receber a notícia de um luto, aí você não ir pro enterro e ir ali fazer a obra. Aí o parente vai falar, amigo vai falar, todo mundo vai falar, eita, você vai estar na boca do povo, Se fizer um negócio desse. Mas assim, o que foi que Jesus fez aqui? Ele pegou, ele foi cuidar do povo que estava precisando dele, não é isso? Então, se nós somos pequenos cristos, imitadores de Cristo, estamos aqui com a obra, com o chamado, vasos dispostos a sermos usados pelo Senhor. Como é que, tendo a necessidade, havendo a situação, a gente vai deixar uma multidão sedenta, uma multidão precisando da pessoa, ainda que seja um, porque a palavra vai dizer que quando as 100 ovelhas estão lá juntas, uma sai, se abandona as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Então, ainda que seja uma alma que você consiga resgatar do inferno, mediante o Espírito Santo, claro,
que não é por força nem por violência. Então, você chega ali, se dispõe a fazer a obra, e aquela uma alma é salva, aquela uma alma ouve a palavra do Senhor e recebe sua cura, recebe sua libertação, enfim, recebe o que Deus quiser entregar para aquela pessoa através de sua vida. Isso vale mais do que você ficar lá, oh meu Deus, oh céus, oh vida. Vai devolver a pessoa? Não vai, gente. É dura, é uma palavra dura, mas assim, Davi, quando ele estava orando pelo filho, né? O que é que ele fez? Ele pegou, ficava lá em jejum, sem comer e tal, aquela coisa toda, chorando e pranteando. Quando ele soube que o filho faleceu, ele ficou normal. A povo, oxi, como é que pode? Ele tava aí chorando, quase morrendo junto aí, porque o filho tava enfermo. Como é que agora ele tá de boa porque o filho morreu? Porque não há mais o que fazer. Então assim, a palavra vai dizer, deixe os mortos enterrarem os mortos. Ali tá falando de mortos espirituais, né? Espiritualmente falando, né? Deixe os mortos acompanharem o processo e enterrarem os mortos, né? Deixe os mortos no mundo dos mortos, né? Que é um mundo espiritual no qual a pessoa não é nascido de novo, no qual a pessoa não vive no espírito, a pessoa vive na carne, então ela vive na carne, ela tem um espírito morto. Então assim, ela já tá morta por dentro. Então, qual a situação? Você aqui não vai ficar agindo igual o mundo age. Se o mundo fala, eu vou me jogar, eu vou junto também, eu me mate, eu me leve. Não, mas você tem que ter sim seu momento ali de luto, orar, entregar ao Senhor. Mas se tiver uma alma precisando de você, você tem que abrir mão de si mesmo e ir lá atrás dessa alma. Pelo menos é assim que Jesus fez, né? E assim deveria ser nosso comportamento. A gente sabe que é difícil, tem a carne é fraca e luta com o espírito e não sei o que. Estamos no processo de aperfeiçoamento, ainda não chegamos lá, ainda não somos santos, mas Ele nos chama para sermos santos. Enfim, a gente sabe que tem todas essas justificativas, né? Mas se é para imitarmos o Senhor Jesus, o que é que Ele fez? Ele abriu mão de si mesmo e foi lá para curar, alimentar, ensinar toda essa população aqui, né? Essa multidão que estava precisando dele. Então é isso, pessoal. Vamos ficar apenas até aqui, nesse momento. E depois daremos continuidade lá para a multiplicação dos pães e peixes. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por essa íntima compaixão, essa profunda compaixão que o Senhor tem por nós, Pai. Por esse imenso amor, Pai, a ponto de quando estava aqui, vivendo as mesmas dores que nós, Pai, as mesmas dificuldades, Pai, mas o Senhor abriu mão, Pai, de si mesmo, do seu sofrimento, Pai, para ir, Pai, dar de comer, espiritualmente falando e fisicamente também, Pai, aquela multidão que precisava de Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é assim até hoje, Pai. Nós te agradecemos por sempre cuidar de nós, atender nossas necessidades, Pai. Nós te agradecemos por essa infinita bondade, misericórdia que o Senhor tem, Pai, por esse infinito amor, Pai. Graças te damos, Pai, por sermos amadas por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.